dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 2 Nef 32 e 33. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a fazer a sua leitura individual desses dois capítulos, 32 e 33, e dessa forma ter as suas revelações pessoais, né? E com a oração convidar o Espírito e ter o melhor aproveitamento das palavras dos profetas, que nada mais são do que as palavras do Pai Celestial. Certo? Esses capítulos 32 e 33, eles encerram o livro de 2 Nef, né? Então, ele continua falando sobre o Evangelho, sobre a doutrina, né? E ele fala que ele está um pouco preocupado com aqueles que ele ensinou, né? Mesmo, ele está falando ali com aquele povo do convênio, né? Ele está falando. Ele estava um pouco preocupado ali com aqueles que não estavam entendendo as coisas que ele estava dizendo, né? Ele estava ensinando, né? Como nós vimos aqui em vários capítulos aqui, né? Ele ficou muito tempo falando sobre as palavras de Isaías, né? Ele colocou as suas próprias palavras, o seu próprio testemunho, né? Ele ensinou bem claramente o povo e ele estava preocupado. Ainda estava preocupado porque ainda tinha alguns ali no meio que não estavam entendendo as coisas. Tá? Então ele começa falando sobre a língua de anjos, né? Que é prometida quando nós recebemos o Espírito Santo, né? No versículo 3, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E no versículo 2, bem no fim, ele diz: então como podereis falar a língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Tá? Então ele convida nós a estarmos perto do Espírito Santo para sermos influenciados por ele, né? Por isso que é importante, por isso que eu convido sempre que cada um faça a oração para iniciar o seu dia, né? Que busque as Escrituras, né? Busque banquetear-se, né? Com as Escrituras, porque é dessa forma que nós convidamos o Espírito, né? E quando nós somos batizados, nós recebemos o dom, né? Nós recebemos o Espírito como companheiro constante, né? Então, por causa do convênio, nós temos esse direito, né? Nós temos essa bênção de falar a língua de anjos, tá? E é isso que é a língua de anjos, né? Pode até não ser uma linguagem informal, né? Não está dizendo aqui que a pessoa precisa ter um vocabulário, né? Rico, né? A pessoa pode falar com palavras simples, né? Que ela vai estar falando a língua de anjos, vai tocar o coração das pessoas, tá certo? E ele fala também a questão de receber as palavras, né? De falar com a língua de anjos e também receber as palavras com o Espírito, né? Também é importante. E ele fala no versículo 9 do capítulo 32: mas eis que vos digo que deveis orar sempre e não desfalecer, e nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Tá? Então, nós podemos orar e consagrar a nossa ação, tá? Para o Senhor. Tá?
Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, né, nós podemos orar e consagrar, né, dizer para o Senhor, ó, Senhor, eu consagro essa minha ação para o Senhor. Tá? E a bênção que nós vamos receber seja para o bem-estar de vossa alma. Tá? A nossa ação vai ser para o bem-estar de nossa alma e daqueles a quem nós estivermos servindo. Tá? Então, no capítulo 33, né, ele fala sobre as palavras dos profetas, né? Ele era um profeta, ele testifica disso, né? Ele fala o seguinte nos versículos 1 e 2: E agora eu, Nefe, não posso escrever todas as coisas que foram ensinadas a meu povo, nem sou poderoso no escrever como sou no falar. Pois, quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Mas eis que muitos há que endurecem o coração contra o Santo Espírito, de modo que neles não encontra espaço. Portanto, lançam fora muitas coisas que estão escritas e consideram-nas sem importância. Tá? Então, ele está falando aqui, ele já está falando no tempo presente, né? Ele não está falando no futuro. Né? Coisas que já aconteciam lá no tempo dele, né? Muitos há que endurecem o coração contra o Espírito Santo, contra o Santo Espírito. Né? Às vezes eu fico imaginando, né, como é possível alguém endurecer o coração contra o Espírito Santo. Então, eu acredito que seja quando a pessoa ela não dá espaço para o Espírito Santo. Né? Não é... Assim, você não precisa dar espaço para outras pessoas tentarem te persuadir, tentarem te convencer, né? Mas nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo de, eu vou ser convencida, você a pessoa ela tem muita lábia, né? Eu falo muito dos missionários, né? O missionário tem muita lábia, né? Tem muito poder de persuasão, eu não quero me deixar convencer por ele, né? Vai me enganar e tal. Né? Mas não é isso que nós queremos, não é isso que os missionários querem. Né? Nós só estamos convidando as pessoas a deixarem que o Espírito Santo haja em seu coração. Né? Deixe o Espírito Santo testificar dessas coisas. As nossas palavras, as palavras dos missionários, dos profetas, né, das Escrituras, eu sei que elas podem entrar lá em todas as fibras do coração, né, como diz Joseph Smith, né, entrar em cada fibra do coração. Né, eu sei que elas podem fazer isso, mas eu posso dizer mais, posso afirmar mais, que o Espírito Santo ele é mais profundo do que isso. Então é esse Espírito que nós devemos deixar agir em nós. Tá? E como dizem as Escrituras, nós precisamos estar abertos a este Espírito. Tá? No 10 e no 11 ele fala o seguinte: E agora, meus amados irmãos e também judeus e todos vós confins da terra, dai ouvidos a estas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nestas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditareis nestas palavras, porque são as palavras de Cristo, e Ele deu-as a mim. E elas ensinam a todos os homens que devem fazer o bem. E se elas não são as palavras de Cristo, julgai vós, porque no último dia Cristo vos mostrará com poder e grande glória que são suas palavras. E vós e eu estaremos face a face ante o seu tribunal, e sabereis que ele me mandou escrever estas coisas apesar de minha fraqueza. Entendeu? Vocês entenderam o que Nefe quis dizer aqui? Ele testificou de suas palavras, né? Mas ele não obrigou ninguém a crer nas suas palavras.
né? Ninguém é obrigado a acreditar nas palavras de outras pessoas, né? Mas ele convida, né, a acreditar em Cristo. Se acreditardes em Cristo, acreditareis nestas palavras, porque são as palavras de Cristo. Então, e se elas não são as palavras de Cristo, julgai vós. Então ele fala aqui sem medo, né, de falar, ele fala com muita autoridade aqui. Ele presta o seu testemunho, né, que as suas palavras são verdadeiras. Então, eu acredito que se nós procurarmos o Espírito Santo, ele vai testificar que as palavras do profeta são verdadeiras. Ele vai testificar em nosso coração sobre o livro de Mórmon, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele vai testificar que Joseph Smith foi instrumento nas mãos de Deus para fazer a restauração. Ele vai testificar que o irmão Russell Nelson é o profeta dos nossos dias. E ele vai testificar de muitas coisas. Tá? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar em harmonia, né, com o Espírito Santo. Né? As Escrituras também falam reconciliar-nos, né, com Deus, reconciliar-nos com Cristo. Né? Se algum pecado causa esse bloqueio entre eu e o Espírito Santo, né, eu tenho que me arrepender desse pecado. Né? E é assim que funcionam as coisas. Né? E interessante, né? As palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer, né? Então, ele incentiva, né, as pessoas a procurar as Escrituras, a procurar a oração, orar sempre, não desfalecer, né? Então, se nós não estamos, quando uma pessoa não está recebendo a confirmação das Escrituras em seu coração, é porque ela não está buscando, né? Ela precisa buscar mais, ela precisa ler mais as Escrituras, ponderar mais, né? E ela precisa orar também, pedindo sabedoria, pedindo entendimento. Ela precisa fazer mais isso. Tá certo? Então, esses são os principais pontos, né, desses 2 capítulos. Existem mais, mas aí eu vou deixar para vocês, cada um faça a sua leitura individual. Então, que nós possamos pensar, né, quais dessas coisas nós podemos aplicar no nosso dia hoje, né? Talvez procurar nos fortalecer na questão de estar mais perto, né, de Cristo, mais perto do Espírito Santo, né? Talvez seja essa questão que nós podemos fortalecer hoje, né? Talvez nós podemos também fortalecer, ser mais diligentes no estudo das Escrituras, né? Talvez, pode ser. E procurar fortalecer o nosso testemunho das palavras de Cristo. Tá certo? Então esses são os principais ensinamentos desses 2 capítulos, e essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo, um bom dia do Senhor hoje, né? Hoje dia 15 de maio. Para quem é da nossa ala, encontro vocês então na igreja logo mais às 8h30. E a todos os irmãos desejo um bom dia, que tenham ótimas reuniões, que possam estar em sintonia com o Espírito Santo, certo? Muito obrigado, nos encontramos aqui na quarta-feira, então. Grande abraço, bom dia.